eu sou o Wagner. A Amanda e eu vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi o principal conflito que ocorreu ali na história da Espanha. Esse conflito ele ocorreu ali na chamada Segunda República Espanhola e ele marcou profundamente ali a história do país. A gente vai falar um pouquinho sobre os eventos, né? Como foi aí o processo que levou aí ao acontecimento dessa guerra, o que culminou na guerra, né? Então, quais foram ali o cenário político, né, que se instalou na Espanha para que ocorresse essa guerra. No ano de 1917, havia ocorrido lá na Rússia uma revolução chamada de Revolução Bolchevique, que foi uma revolução de cunho socialista, né? E essa revolução passou a ter influência assim, sobre toda a Europa depois daquele período. Então, muitos países ali da Europa começaram a ter ondas socialistas pela influência dessa revolução, inclusive a Espanha. Então, nesse período, começaram a ascender ali na Espanha muitos grupos de extrema esquerda, grupos mais moderados, assim, socialistas, e outros grupos mais extremos mesmo, anarquistas, comunistas, e isso começou a ser ali a maior parte da República da Espanha, digamos assim, ela passou a ser composta na maior parte por esses grupos de extrema esquerda, por conta aí da influência da Revolução Bolchevique. Porém, nessa época, a Espanha ainda tinha ali um governo monárquico, né? Ela era governada ali pelo rei Afonso XIII. Ele era o rei ali na época. E aconteceu que durante ali os dias 13 e 15 de setembro de 1923, ocorreu ali que o rei ele fez ali uma parceria com o general Miguel Primo de Rivera e eles acabaram instaurando ali na Espanha uma ditadura, né? Então, o ditador, né, o Rivera, ele passou ali a dominar. Isso foi feito um acordo ali com o próprio rei e se instaurou aí através de um golpe de Estado que se instaurou essa ditadura. Porém, começaram a ter muitos conflitos ali, começaram a chocar ali as ideias, porque a maior parte da república era composta por pessoas de esquerda, né, por membros ali da esquerda. Então começou a ter muitos problemas e a esquerda começou a pressioná-lo. Então o rei decidiu ali demitir esse ditador. Então tirou esse ditador aí do poder, acabou demitindo ele por conta dessa pressão sofrida aí mesmo pela esquerda. Porém, em 1931, o rei né, da Espanha, o Afonso XIII, ele acabou designando ali Juan Bautista Aznar, né, esse é o nome dele, desculpa se eu falei errado, para convocar novas eleições. Então ele acabou convocando ali novas eleições e no dia 14 de abril foi proclamada na Espanha a Segunda República Espanhola, né? E após isso, o rei ele teve que se retirar do poder, então ele teve que se afastar do país e ele foi retirado ali. Bom, como o Wagner já disse, nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Civil Espanhola, na verdade, os antecedentes da Guerra Civil Espanhola, e eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro presidente deles, que era chamado de Niceto Alcalá Zamora. Ele governou até 1936 e um dos principais problemas da República Espanhola era a tensão entre as facções dos partidos políticos, ou seja, os partidos políticos ficavam conflitando entre si. E esses conflitos e essas divergências que levaram eles à Guerra Civil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as subdivisões deles. Havia os monarquistas restauradores, também havia os integrantes da Falange Espanhola, a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas e também havia a Frente Popular. Os aliados da Frente Popular, eles eram anarquistas ou anarcossindicalistas e tinha os bascos. Esses lutavam pela emancipação política. Então havia todos esses partidos e eles conflitavam entre si, cada um tinha uma ideia diferente, e essa foi uma grande razão pela qual a Guerra Civil Espanhola aconteceu. Que essas forças contrárias, elas se chocaram logo no início do segundo período republicano, que era governado pelo Manuel Azana Dias. Ele assumiu a presidência em 1936 e ele tinha como primeiro-ministro dele o Largo Caballero, que era um político socialista renomado, e isso se deu nesse governo, na segunda parte da República. Então, começou a Frente Popular contra o governo de Lago Caballero, e com isso iniciou-se um movimento chamado de Movimento Nacional. Esse movimento nacional congregava principalmente os partidos que tinham cunho direito.
Então, liderados pelo general Francisco Franco, os nacionalistas deram um golpe no governo da Segunda República. E isso foi o principal para desencadear a Guerra Civil Espanhola.